Ô, doutor, me conta sobre isso, falta de concentração, tudo isso já pode ser o início, uma indicação de alguma coisa séria? Exatamente. Eu estava olhando recentemente, e inclusive esse é o nosso assunto aqui da semana, né? Uma pesquisa da OMS recentemente, até 2030, uma doença que será a mais comum entre todas as doenças é problemas mentais. Problemas mentais. Então aí tá ligado a depressão, ansiedade, né? Esse esgotamento mental, né? Tudo isso daí. E uma coisa que é muito importante, que todo indivíduo, toda pessoa precisa, é o autocuidado, né? Ele precisa ter um autocuidado. E esse cuidado, ele está relacionado com o nosso bem-estar próprio. E a consequência disso é a nossa saúde, né? Eu acho que a saúde deve ser a nossa prioridade, não é verdade? E a pior coisa que tem é a gente trabalhar com dor, é trabalhar cansado, estressado, né? Ali você não aguenta nem ficar em pé direito, escorando pelas paredes, né? Então, isso é muito desgastante, né? Sim. Só que acontece uma coisa que muitas pessoas acabam confundindo esse autocuidado com uma busca por um padrão externo. E essa busca por um padrão externo, que é muitas vezes aí levada pelo consumismo, né? E isso acaba consumindo o próprio indivíduo, né? E muitos se cobram por comparar a vida dela com a vida de outra pessoa, por achar que ela não está dentro desse padrão externo, vamos dizer assim, que ela se entende como um autocuidado, né? E seja esse padrão de beleza, seja no padrão de vida financeira, né, e etc. Isso gera uma situação emocionalmente desafiadora pra gente, sabe? Esse esforço de você atender uma expectativa. Uma guerra interna, Isso, como se já não bastasse os problemas que a gente tem na família, né, às vezes no trabalho, né? Então, já basta os problemas do nosso dia a dia, né? Aí tem aquele cansaço também mental que pode ter vindo assim de um contexto de vida familiar muito agitado. Então essa pessoa ela já tem essa facilidade de se sentir cansada, esgotada mentalmente, e isso pode, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, pode gerar patologias. Ou aquela pessoa que teve momentos traumáticos, né, na gestação ou até mesmo na infância dela. Isso pode também fazer com que ela seja uma pessoa mais facilmente, né, a ser sentimentos de esgotamento, de cansaço, fadiga, né, mental. E isso gera um aumento de cortisol, e o aumento de cortisol constante em nós, isso baixa a imunidade. E a imunidade baixa quer dizer que, então, tudo aquilo que você tiver, uma predisposição a ter uma doença, uma sensibilidade, vai ir manifestando. Vai manifestar no corpo. O corpo sente, né? Exatamente. Só para você ter uma ideia, né? Uma pessoa que tem fibromialgia, a maioria dos casos, esse estudo, a maioria dos casos são pessoas que teve eventos traumáticos, né? Ou ela passou por um acidente durante a sua vida, por um tempo atrás, e ela vem tendo esses flashbacks na vida, e isso pode gerar fibromialgia, né? Sim. Outras doenças como artrite, artrose, até mesmo o fígado, né, também está relacionado com situações de ressentimentos, de tristeza, né, guardada. Então, tudo isso são sintomas, até mesmo câncer e diabetes também está relacionado, né? Então, qual que é a dica que a gente poderia dar em cima de tudo isso, né? Para alguém que tem todos esses sintomas, né, de cansaço, de esgotamento, né, esse sentimento de falta de concentração, falta de motivação, às vezes não dorme direito, né? Então, se isso incomoda constantemente, a gente recomenda procurar um especialista, né? Um especialista na área para fazer um acompanhamento, né? E uma outra dica também a gente precisa de um tempo para nós mesmos, né? A gente precisa entender a nós mesmos também, né? E ver o que é mais importante para nós, o que são prioridades na nossa vida, né? Ter mais momentos para nós. Fazer um autoconhecimento, né? Isso mesmo, exatamente. Então, atividade física, isso é fantástico para nossa saúde, né? E tem muita gente que às vezes fica em dívida, né? Eu agora para quê? Eu tinha um costume assim de fazer mais atividade física. Sim. Hoje eu confesso que também estou um pouquinho em dívida com isso, né? Mas isso é muito importante para a nossa saúde, né? E exercitar o perdão, Marlan, isso aqui é muito importante, viu? Estudos comprovam que pessoas que têm dificuldade de perdoar, olha a mente como que é, né? Ela libera um excesso de cortisol e ela pode ter problemas de saúde, né? Então a gente precisa exercitar isso, né? E qual é o impacto emocional que está parando o seu corpo? Mas
Só tem um jeito de você saber disso, viu, Marlan? Descobrindo. Descobrindo. E só tem um jeito de descobrir, viu, Marlan? É agendando um atendimento com a gente, para a gente poder conversar e entender sobre esses impactos, porque existe uma ciência, né, chamada iridologia, uma ciência aí que veio da Alemanha, e ali a gente tira uma foto da íris, e a nossa íris é um microsistema, né, e ali está patenteado todos os sintomas, né, até pontos traumáticos, né, da nossa vida, da estrutura física. E ali a gente consegue fazer uma avaliação, né, de como está o nosso estado orgânico e também emocional. E trabalhar em cima disso, né. Isso pode exigir uma mudança alimentar, né, tratamentos naturais, é claro, em cima disso. E não é de um dia para o outro, né. Às vezes a gente passa a vida toda aí se desgastando e a gente quer tomar um remédio e 2 dias depois está bem, né. E se não tiver a cura, não quero mais esse medicamento, não dá certo, né. Mas não é bem assim. Muito obrigado mais uma vez pela participação e até a próxima com algum assunto aí para a gente trazer. Maravilha, aqui. Até a próxima.